Olá, pessoal. Professora Karina aqui com mais uma aula de sociologia para vocês. E a nossa temática de hoje é sobre a estratificação social. Nós vamos ver as suas características, vamos verificar quais são os teóricos que tratam dessa temática, para que vocês possam compreender o que é esse conteúdo, tá certo? Mas a estratificação social, ela é um conceito sociológico que é utilizado para classificar os indivíduos ou grupos a partir da análise das condições socioeconômicas. Ou seja, nós só temos condições de definir a estratificação social de acordo com a questão sociológica, de acordo com aquilo que a sociologia diz, a partir das condições socioeconômicas de um determinado lugar. E essa estratificação, ela serve também como base para entender a configuração da sociedade em hierarquias e na formação também das desigualdades sociais, tá? Porque as desigualdades sociais, elas têm também como base a estratificação, tá? Uns têm mais, outros têm menos, e isso é perceptível toda vez que nós vamos estudar ou vamos falar dessa estratificação social. Então, os sociólogos usam as informações sobre a estratificação social, eles analisam o status social de membros dessa sociedade ou grupo social, analisam também as condições econômicas e as condições práticas culturais. Então, todo esse processo, ele é analisado em prol de explicar essa estrutura social, tá certo? Então, a partir desses dados, o sociólogo, ele tenta compreender por que dentro de uma mesma sociedade existem indivíduos muito ricos e indivíduos muito pobres. Porque se nós formos fazer uma análise simples, tá, dá exatamente para a gente perceber no dia a dia como que ocorre essa questão de desigualdade, essa coisa de alguns indivíduos terem mais e outros terem menos. Basta você dar uma circulada na sua cidade que você já vê a partir dos transportes que nós temos por aqui. Então, nas primeiras sociedades primitivas, por exemplo, ainda não podia ser aplicado os conceitos de estratificação social e desigualdades. E somente a partir da divisão social do trabalho é que as desigualdades e a acentuação das diferenças sociais iniciaram-se. E quais são as características dessa estratificação para que a gente possa perceber essa divisão social, como que é proporcionada essa desigualdade. Então, tem algumas características que elas são de suma importância para que a gente possa perceber essa variação social. Então, primeiro, uma das primeiras características, a estratificação social, ela teve algumas de suas características definidas, principalmente no decorrer dos séculos 19 e 20, por uma série de sociólogos. E dentre as principais características de destaque, nós colocamos aqui para vocês, nessa situação, as seguintes. Primeiro, a estratificação social ela é geral e variável, tá? Nós podemos analisá-la de maneira geral e perceber a sua variação. Ela está presente em todas as sociedades, porque em qualquer lugar que nós formos, nós temos condições de perceber essas situações que nós já citamos para vocês. Outra coisa, existe uma divisão de recursos materiais e culturais de maneira desigual, tá? Isso é perceptível também dentro da sociedade. Ela ultrapassa as gerações, ela deve ser encarada como uma particularidade das sociedades e ela não deve ser encarada como um reflexo das diferenças individuais existentes na sociedade. Então, essas características, elas são importantes para que a gente possa perceber qual é a situação, o foco dessa estratificação social. E devido a essa situação, de nós colocarmos essas características para a estratificação social, dentro desse processo ocorre também a desigualdade. Porque o que é a desigualdade social? Ela é uma condição
que afeta os indivíduos de uma sociedade, e ela acontece principalmente por conta da má distribuição de renda. E eu coloco aqui em negrita aqui para que vocês percebam que a má distribuição de renda ela é um dos fatores que propiciam essa questão da desigualdade social. E também a falta de investimentos em áreas sociais, especialmente saúde e educação. E coloquei aqui em negrito também a questão da saúde e educação, por quê? Porque a saúde e a educação, elas são a base de uma sociedade e o estado de bem-estar social deveria ofertar esses dois critérios, né, esses dois fatores, podemos dizer assim, de qualidade para a sociedade. Então, o que que eu posso, como que eu posso caracterizar a desigualdade para vocês, além dessas questões que eu acabei de apontar, que eu acabei de citar? A desigualdade ela é, portanto, marcada pela diferença econômica existente entre membros de uma mesma sociedade. E no Brasil, a questão da distribuição desigual dos recursos econômicos acontece desde o período das capitanias hereditárias, quando os lucros não eram igualmente divididos entre os habitantes. E um dos exemplos que eu coloquei aqui para que vocês possam perceber essas questões, essas situações, foi uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2017 no Brasil, que mostra exatamente um resultado dessa desigualdade. Então, os dados do IBGE de 2017 apontam que, no Brasil, os 10% mais ricos da população concentram 43,3% da renda do país, enquanto os 10% mais pobres detinham apenas 0,7% da renda total. Então, isso aqui é um dos exemplos que nós podemos apontar para vocês no sentido de esclarecer essa coisa da desigualdade social. E tanto a questão da estratificação social, da desigualdade social, ela existe exatamente porque ocorre também a mobilidade social. E o que é a mobilidade social? Nós podemos definir a mobilidade social como o deslocamento de indivíduos entre classes sociais com posições socioeconômicas diferentes. Nós podemos também dizer que, em sociedades onde existe o regime de estamentos ou castas, a mobilidade de indivíduo entre as diferentes classes sociais é praticamente inexistente. E aí nós temos dois teóricos que são bem, vamos dizer assim, enfáticos dentro dessa questão aí. Então, nós temos dois teóricos como Karl Marx e Max Weber, que cada um tem uma visão dessas situações, inclusive do que se diz respeito à estratificação social. Um deles, por exemplo, que é Karl Marx, para o sociólogo Karl Marx, o que seria essa estratificação social? A estratificação social ela está diretamente relacionada ao modelo de produção e divisão social do trabalho da sociedade. E a burguesia, que é dona dos meios de produção, ela emprega a classe proletária, que tem apenas sua força de trabalho para vender ao mercado, no caso. E outra coisa que ele aponta também nesse processo da estratificação social é que a exploração das classes proletárias pela burguesia, ela marca a desigualdade social e acentua a estratificação. Então, Marx também apontou que a estratificação e as desigualdades produzidas pelo modelo capitalista de produção, elas influenciam diretamente na luta de classes. Portanto, essas questões, elas, de acordo com Karl Marx, afetam a questão da desigualdade social, tá? E essa desigualdade nos meios de produção industrial se estabelece com o surgimento da mais-valia. E o que é a mais-valia, de acordo com Karl Marx? É exatamente as horas extras não pagas ao trabalhador. Ou seja, ele passa do horário dele de trabalho, ele continua trabalhando, mas ele não vai receber por esse tempo que ele excedeu daquilo que era para ele, determinado para ele fazer. Que na visão de Karl Marx, essa mais-valia, ela atua de maneira intensa na construção e manutenção de um sistema pautado pela exploração. Então, na visão do Karl Marx,
a questão da mais-valia é a exploração do homem em todos os sentidos dentro do processo do trabalho. Já para Max Weber, a questão da estratificação social, ela ocorre, esse processo ocorre quando acontece as relações de produção, a questão do status, a questão dos poderes políticos e econômicos e das oportunidades que os indivíduos ou grupos sociais têm para adquirirem bens. Ou seja, a visão do Weber sobre estratificação social, ela vai além da questão econômica quando ele coloca esses pontos, inclusive, de status social. Então, para ele, as oportunidades de ascensão social estão diretamente ligadas às variações econômicas do mercado. E na teoria weberiana, o uso do termo status, e eu coloquei aqui aspas e fechei, porque ele coloca essa situação, ele diz que esse termo ele se torna mais importante que o conceito de classes sociais utilizado por Marx. Por quê? Porque o reconhecimento dos grupos que ocupam o topo das pirâmides sociais se dá através do reconhecimento do status, se dá através do padrão de vida, das oportunidades e dos fatores econômicos. E a renda, portanto, ela torna-se importante, mas ela não é essencial. E por quê? Porque na visão de Weber, existem outros fatores, além dos econômicos, que fazem com que o indivíduo ele ocupe um status no meio social, inclusive recebendo status de outras pessoas. Então, como, por exemplo, outras pessoas como assim, se você é parente de um médico, por exemplo, você vai receber o status do médico. Ele vai dizer, ali é o parente do médico. Muitas vezes a gente deixa de ter até o nosso próprio nome sendo citado por conta dessas questões. Então, de acordo com Weber, esse status, na explicação dele, da estratificação social, das distinções e da mobilidade social, também sofre a influência do gênero, das condições de saúde, da questão da cor e idade. E aí, isso daqui exatamente fecha aquilo que eu tinha dito para vocês, que era a visão do Weber, em dizer que existem outros fatores, que não é somente a questão financeira, né, que aborda essa situação de status, de estratificação social e até mesmo da mobilidade social. Portanto, amados, eu vou encerrar por aqui, tá certo? Na próxima aula, nós falaremos mais a respeito da questão do trabalho e da estratificação, mostrando outras situações para vocês. Então, um abraço em todos.